Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Então a gente já usa todos os comprimentos possíveis. Estamos numa situação difícil, uma situação de pandemia, né? E a gente procura alternativas novas para o quê? Para levar o conhecimento, para tentar não deixar a peteca cair, né? Para a gente continuar nossos estudos. Então, pensando nesse tipo de coisa, a gente está gravando essas videoaulas para que vocês possam continuar o estudo de vocês, tá bom? Por enquanto o Titi está impedido de sair na rua, né? Porque o Titi já é um tiozão, né? Por risco de saúde. Então a gente fica aqui em casa gravando esses vídeos aqui para vocês. Já peço desculpa porque são os primeiros vídeos, né? Provavelmente vão ter vídeos melhores. A gente vai se profissionalizando, né? A gente vai pegando o jeito de como fazer esses vídeos ficarem melhores para vocês, tá bom? Bom, mas vamos ao que interessa, nosso tempo é escasso aqui. Olha só, para quem não me conhece, eu sempre começo assim com vocês da enfermagem, né? Meu nome é Fabiano, professor Fabiano, e a minha matéria é a matéria de microbiologia, tá? Dentro da microbiologia, a gente estudou os vírus, a gente estava estudando os vírus, a gente terminou de estudar os vírus. Inclusive, vocês têm um trabalho para estar me entregando, né? Esse trabalho que vocês têm que me entregar, vocês já podem fazer. Pode passar ele pelo quê? Pelo meu WhatsApp, não, desculpa, pelo meu e-mail, que vai estar disponibilizado no final aqui desta aula, né? Essa aula aqui a gente também vai disponibilizar o slide dessa aula e nós também vamos disponibilizar para vocês um texto e uma atividade na qual também vocês devem passar o quê? Devem ser encaminhadas para o meu e-mail, tá ok? Bom, então a gente viu os vírus e a gente estava vendo as bactérias, não é verdade? A parte da microbiologia que estuda as bactérias é chamada de bacteriologia, né? Então a gente estava vendo a bacteriologia, tá? Dentro da bacteriologia, a gente o quê? A gente estudou as características gerais das bactérias. Eu falei para vocês o quê? O que eu falei para vocês? Eu falei que as bactérias eram o quê? Eram seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula. E essa célula era uma célula o quê? Procarionte, né? Uma célula procarionte. Ou seja, essa célula não tem núcleo organizado, né? Ela vai ter o DNA e o RNA disperso ali no citoplasma. Ela não tem uma membrana que forma aquele núcleo. Essa membrana chama carioteca, tá? Chama carioteca. Então, as bactérias são seres unicelulares e procariontes. Nós temos diversos tipos de bactérias no mundo, né? No nosso mundo aqui nós temos um monte de bactérias. Existem bactérias que são bactérias boas, bactérias que fazem bem para o nosso organismo. As mais conhecidas são os chamados lactobacilos, né? Lactobacilos, tá certo? E existem um monte de outras que fazem o quê? Que fazem mal ao nosso organismo, que provocam uma patologia para o nosso organismo, tá bom? Bom, então, como existem várias bactérias, esse tanto de bactérias, essas bactérias precisam ser o quê? Precisam ser classificadas, né? Elas têm que ser classificadas. E aí existem dois tipos de classificação. Existem dois tipos de classificação dessas bactérias. É justamente esse assunto que nós vamos falar hoje. Existe uma classificação baseada numa coloração, chamada classificação de Gram. Essas bactérias podem ser classificadas em Gram positivas e Gram negativas. O Titio já comentou isso com vocês dentro de sala de aula, né? Eu já comentei com vocês em uma aula, que eu me lembro. Se você não se lembrar, procure o material antigo que vocês têm no caderno de vocês. Bom, então essa classificação é baseada na estrutura da parede celular da bactéria. Existe um corante chamado Gram, que ele pode corar essas bactérias ou não corar a bactéria, né? Daí fica a classificação em Gram positiva e Gram negativa. E existe outro tipo de classificação, que é uma classificação feita pela estrutura da bactéria, pela forma da bactéria, né? Eu até falei estrutura, falei errado, pela forma da bactéria,
pela morfologia dessa bactéria, né? Morfologia significa o quê? Forma. E quem confere essa forma, na verdade, também é a parede celular que vai dar a forma da bactéria, né? E essa classificação, nós podemos classificar as bactérias da seguinte forma, olha só. A primeira forma que nós vamos ver é o que nós chamamos de cocos. O que são cocos? São bactérias que apresentam o quê? Uma forma arredondada, né? Então, uma bactéria que tem a forma arredondada, nós chamamos o quê? Nós chamamos de cocos, né? Então, bactéria que tem a forma redonda, nós vamos chamar de cocos. E esses cocos, eles podem se unir. Essas bactérias podem andar o quê? Podem andar juntas, podem fazer um arranjo, né? Um arranjo. E aí a gente tem uma classificação desses cocos, né? Um coco sozinho é chamado de coco. Ele é uma bactéria com uma única célula redonda. Mas esses cocos podem vir a andar o quê? De dois, juntos, né? Dois cocos unidos. Dois cocos unidos eu vou chamar o quê? De diplococos. Diplococos. Então, duas bactérias redondas unidas, diplococos. Se eu tiver 4 bactérias redondas unidas, eu vou chamar de tétrades, né? Tétrade, tá? Tétrade. Se eu tiver 8 bactérias unidas, eu vou chamar o quê? De sarcina, tá? 8 bactérias unidas, nós vamos chamar de sarcina. No slide que vai estar disponibilizado para vocês vão ter as fotos, a figura dessas bactérias. Você vai entender melhor o que o titio aqui está falando para você, tá? E tem as duas bactérias, as duas formas, né? Os dois arranjos de cocos que são os mais famosos. Nós temos o que? Nós temos os streptococos. O que são streptococos? São vários cocos andados o quê? Em fileira, né? Em fileira. Então são várias bactérias, mais que 2 bactérias. Quando elas estiverem o quê? Juntas entre elas, fazendo o quê? Fazendo uma fila, nós vamos chamar o quê? Nós vamos chamar de streptococos, né? Streptococos. Muito famosa. Existem várias classificações de streptococos. Tem um streptococcus que nós chamamos de streptococcus piógenes, que causa infecção de garganta e pode causar até a febre reumática. Depois vocês pesquisem na internet para vocês ficarem sabendo um pouco mais sobre os streptococcus piógenes e sobre essa patologia chamada febre reumática, tá? Bom, a outra forma que nós temos de bactérias, outro rearranjo de bactérias, são o quê? São os chamados estafilococos. Quando esses cocos, eles vão se unir o quê? Eles vão se unir em forma de cacho de uva. Então vai ficar bonitinho, vai ficar parecendo um cacho de uva essas bactérias, quando você olha no microscópio. Lembrando que bactérias a gente consegue o quê? A gente consegue enxergar apenas no microscópio. Então esse conjunto de bactérias de cocos que vão formar uma espécie de cacho de uva, nós chamamos o que? De estafilococos, né? Estafilococos. Então, criancinhas, olha só, bactéria, a forma arredondada de uma bactéria nós chamamos de cocos. E esses cocos podem ser o que? Diplococos, tétrades, sarcina, streptococos e estafilococos, tá? Existem o que? Vários tipos de diplococos, existem vários tipos de streptococos e existem vários tipos o que? De estafilococos. Cada um vai provocar o que? Uma patogenia diferente no indivíduo, tá bom? Bom, além dos cocos, os cocos que podem ser todos esses que eu falei para vocês, nós temos o que? Nós temos também os bacilos. O que são bacilos? Aí você já vai lembrar dos lactobacilos, né? Bacilos presentes no leite. Bacilos são bactérias que têm forma de bastão, tá? Toda bactéria que tem forma de bastão eu vou chamar de bacilo, tá? E esses bacilos também pode ter lá diplobacilos, né? Nós podemos ter estafilobacilos, streptobacilos, tá? Igual a classificação dos
cocos, né? Então quer dizer, os bacilos são bactérias que têm forma de bastão. Elas são o quê? Elas são mais alongadas. Elas não são redondinhas igual os cocos, né? Outra forma de bactéria que nós temos são as bactérias espiraladas, né? Essas bactérias espiraladas, elas têm uma forma o quê? De espiral. Interessante, né? Elas têm uma forma de espiral. Essas bactérias espiraladas, geralmente elas andam sozinhas, elas não se agrupam, mas elas podem ser os esperilos e pode ser as espiroquetas, né? Os esperilos, eles vão ter o que? Flagelos. As espiroquetas, elas já não têm o que? Flagelos, né? Esperilos têm flagelos. Espiroquetas não têm o que? Não tem flagelo, né? E nós também podemos ter outro tipo de bactéria, que é a bactéria que nós chamamos de vibrião. Aí você lembra lá do vibrião da cólera, né? Que é uma patologia. Depois vocês procuram na internet aí o que é a cólera, né? O vibrião são bactérias o quê? Que apresentam uma forma de vírgula. Ela vai ter uma fórmula que lembra o quê? Lembra uma vírgula, tá? Lembra uma vírgula, tá certo? Bom, então olha só, as bactérias podem ser o quê? Podem ser cocos, né? Podem ser o quê? Bacilos, podem ser espiraladas e podem ser o quê? Vibrião, tá certo? Essa é a classificação morfológica das bactérias. E era o assunto da nossa aula de hoje. Era isso que nós queríamos estar passando para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Vai ficar melhor quando vocês pegarem um slide que vai ser disponibilizado para vocês e dar uma olhadinha, tá? Eu também disponibilizei um texto para vocês. Nesse texto também vai estar falando sobre essa classificação morfológica. Nesse texto eu também falo sobre a classificação de gram positiva e gram negativa, tá? No final desse texto nós temos algumas questões. Essas questões vocês devem pesquisar na internet, devem pesquisar para responder, tá? E daí vocês vão o quê? Responder essas questões, fazer um resumo desta aula e passar para o meu e-mail, que também vai estar disponibilizado lá junto com o texto. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês e vamos pensar o seguinte, que juntos, quando nós estivermos todos nós juntos, numa solidariedade melhor, nós vamos o quê? Nós vamos sair desta e logo estaremos o quê? Junto lá no Colégio Oswaldo Cruz. Um abraço, pessoal!